Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sheila, eu sou cientista de dados e hoje eu vou analisar o fluxo de caixa da Petrobras, o ticker PETR4. Eu estou aqui no site do Yahoo Finance para a gente começar a analisar o fluxo de caixa da Petrobras. Lembrando que na Bolsa de Valores, no Ibovespa, a Petrobras tem dois tipos de ações, né? A PTR4, que é a que eu estou analisando, que tem prioridade no recebimento dos dividendos, e a PTR3, que dá direito a, a voto nas assembleias. Eu vou deixar uma descrição no vídeo diferenciando uma da outra. Hoje eu vou analisar a PETR4, Petra, que a gente chama de Petra 4, né? Então, vamos lá, vamos começar. Lembrando que esse, gente, é o meu modo de análise, não é uma análise absoluta, tá? Porque tem demonstrações de resultados, tem muitas outras formas, tem indicadores fundamentalistas, né? Uma uma análise, ela depende muito da sua estratégia de investimento. Essa, basicamente, que eu estou fazendo é para quem quer investimento a longo prazo, quer receber dividendos, ficar recebendo sempre um dinheiro quando a empresa ganhar, né? Lembrando que quando você compra uma ação, você também se torna de uma forma dono do negócio, porque se der bom, você também vai ganhar, se der ruim, você também vai perder. E comprou uma ação, você tem direito a 1%, comprou 10 ações, você tem direito a 10% do negócio, e é nessa proporção, tá? Então, tem muitas formas de analisar, só que eu prefiro começar pelo fluxo de caixa, que é a base de qualquer negócio, é o dinheiro, né, gente? Enfim. Então, vamos lá, parar de enrolação e vamos começar. Então, continuando a explicação, estou aqui no Yahoo Finance. Eu peguei essas informações aqui e coloquei no Google Colab. Aqui é a minha área de trabalho, de estudo, de análise. O Google Colab é uma ferramenta gratuita do Google para cientistas de dados. Mas eu também tenho o Jupyter instalado na minha máquina para poder fazer esse tipo de análise, tá? Aqui está o código com as informações. Essas aqui são as informações que estão aqui no site, tá? Da Petra. Só para vocês entenderem a lógica disso aqui. Aqui está o código que vai moldar os gráficos que eu quero. E aqui eu vou executar o código. Vamos ver como é que vai ser a saída. Aqui fez o cálculo de probabilidade, estatística. Mas o que eu quero saber mesmo é a questão do fluxo de caixa, essas métricas, que é o que a gente está estudando, né? Então vamos lá. Fluxo de caixa operacional. Aqui está o fluxo de caixa operacional 2022, 2023. Tá bem nítido aqui, né, gente? Ó. O maior de todos eles foi 2022. Mas o que significa o fluxo de caixa operacional? Gente, é dinheiro gerado pelas operações do negócio, né? São as atividades principais da empresa. Então, é o dinheiro que está sendo gerado com as atividades da empresa. Então, o maior ano de fluxo de caixa operacional em bilhões foi 2022. Aqui tem 2023, 24, 25 e os últimos 12 meses. Deu uma caída, né? Tá decrescente.
mas mesmo assim tá positivo e isso é excelente. Não poderia estar negativo. Vamos lá. Esse é um bom sinal, tá? Isso é uma... Então, o segundo item que vamos analisar aqui são os investimentos e as despesas de capital. Tá em azul. Isso aqui, esse azul clarinho, investimentos e despesas de capital. Estão negativos aqui, e isso é um bom sinal, tá? Significa que a empresa investiu em equipamentos, maquinários. A única diferença é que um é a longo prazo e o outro é a curto prazo. A longo prazo é o... Deixa eu me lembrar aqui, investimento de longo prazo. É o CAPEX, Capital Expenditure. Entendeu? Agora deixa eu ver qual vai ser o próximo. Já falamos do fluxo de caixa operacional, investimentos e despesas de capital. Fluxo de caixa livre, que é praticamente o motivo dessa análise, né? Fluxo de caixa livre foi muito grande, bem alto, mais de 200 bilhões nos anos 2000, 2022. E foi decrescendo nos últimos 2023, 2024, 2025 e nos últimos 12 meses. Isso não é ruim, tá, gente? Isso também significa reinvestimento da empresa. Mas o importante é que aqui está positivo. O problema é se estivesse negativo. Mesmo estando decrescente, ainda é um valor bem alto, né? E qual o próximo? Deixa eu ver. A dívida. Vamos ver. Emissão de dívida. Tem financiamento, recompra, emissão de dívida, pagamento de dívida. Então, o pagamento de dívida e a emissão de dívida é dinheiro que entrou e dinheiro que saiu. Deixa eu explicar. O pagamento de dívida é pagamento das principais dívidas, tá? É normal o valor estar negativo. Significa que a empresa está reduzindo o endividamento. É excelente se houver caixa suficiente. E a emissão de dívida, no caso aqui está positivo, né? E significa que a empresa captou recursos via dívida. Entrou dinheiro no caixa, entendeu? Vamos continuar aqui nossa análise. Então, a emissão de dívida e pagamento de dívida, eu acredito que estejam esclarecidos. Vamos agora para fluxo de financiamento. O fluxo de... Então, o fluxo de financiamento, ou no caso só financiamento, que é o que a gente está vendo aqui na nossa tela, ele significa que a empresa pagou as dívidas, recomprou ações ou distribuiu dividendos. Muitas vezes é um bom sinal, tá? Que a gente está vendo aqui negativo. Quando eu comecei a fazer a interpretação, eu fiquei meio que... porque eu não entendia muito bem dessas linguagens de contabilidade, né? Eu tive que dar uma estudada, uma pesquisada para poder entender por que alguns valores estavam negativos e se isso era ruim. No caso desses valores que nós analisamos, o pagamento de dívida, o CAPEX, tem outros gráficos lá em cima também que dá para visualizar. Aqui, ó, tá vendo? O pagamento e emissão de dívida estão corretos.
ela tá um brinco, tudo certinho, ó, capex, investimento. Não sei se vocês sabem, né, mas a Petrobras é a empresa que mais, de todas que estão na Ibovespa, ou até do Brasil mesmo, que gera caixa, gente. Ela e também é excelente pagadora de dividendo, porém depende, eu acompanho muito as notícias e depende muito da política do governo atuante, né? Então, às vezes paga muito dividendo, às vezes paga pouco, mas mesmo assim é uma empresa que tem uma geração de caixa muito boa, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Nós estávamos em financiamento, então, financiamento aqui está negativo, menos 272, isso significa que a empresa pagou suas dívidas, recomprou suas ações ou distribuiu dividendos, né? Qual o próximo? Financiamento já foi. Então, o caixa final ele tem que estar positivo, tá, gente? O caixa final. Vamos ver aqui. Posição de caixa final tá aqui, ó. Queria dar um zoom, sabe? Mas enfim, eu sei que vai dar certo aí pra vocês vão ver direito. Aqui na posição de caixa final, o valor é positivo, só que de todos os anos, o maior foi em 2023, mas continua positivo, ó. 2025, aqui no caso é 35,5 bilhões, ou é 6? Sim, é 5. 5 mesmo. 5, e aqui nos últimos 12 meses continua, acho que deu um aumento. Isso, aqui no último é 36. Então é bom. Aqui tá nos conformes, como a gente esperava. A posição de caixa final é quando a empresa paga os suas obrigações, né? Saldo de dinheiro disponível ao final do período. E aqui eu tenho a recompra de ações, que faltou a gente dar uma analisada, né? Recompra de ações. Aqui tá negativo. É normal, né? A empresa está recomprando ações, só que reduz a quantidade em circulação, mas isso é uma estratégia. Eu estava lendo sobre isso para poder entender, né? Como eu falei para vocês. E isso é uma estratégia do governo federal para poder fechar as contas no final do mês. Então é bem normal uma estatal, né? Na verdade é uma estatal, mas é uma empresa de economia mista, né? Onde o governo é o maior acionista, mas também dá espaço para que tenham investidores individuais. Então, eu acredito que a Petrobras aí segura muito as contas do nosso país, né? Porque ela é a empresa que mais gera caixa, que mais gera dividendos no índice Bovespa e a quinta do mundo, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem sugerir o próximo, né? Vocês deixem no comentário, mas é isso. É isso que eu analiso, que eu interpreto e espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais ou menos aí o fluxo de caixa da Petrobras. Então, obrigada. Até o próximo vídeo.